Pai, Senhor, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 28. O tema está especificamente, irmãos, em capítulo 32, 23 ao 32, mas nós vamos ler Gênesis 28, de 1 ao 7 e de 11 ao 14. Amém? Está escrito assim: E Isaac chamou a Jacó e abençoou-o e ordenou-lhe e disse: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padan-Aram, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejais uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, e a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaac a Jacó, o qual se foi a Padan-Aram, e Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara a Jacó e o enviara a Padan-Aram para tomar mulher para si, dali, e que, abençoando-o, ordenara, dizendo: Não tomes mulher dos filhos de Canaã. E que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se fora para Padan-Aram. O 11 diz assim, irmãos: E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeça, e deitou-se naquele lugar e sonhou, e eis, era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela. Eu lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e nas tuas sementes serão benditas todas as famílias da terra. Eu queria que você abrisse agora no mesmo livro, irmãos, mas no capítulo 32, no versículo 23, que diz assim: E tomou os efeitos, passaram o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. E Jacó, porém, ficou só, e lutou com um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse o anjo: Não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor, nesta noite, o Senhor fala conosco, que o Senhor me usa, Senhor, com toda a humildade, com toda a simplicidade, Senhor. Senhor, tenho meditado nesta palavra nesses dias, e hoje o Senhor falou fortemente comigo, Deus,
Eu quero te pedir para que o Senhor fale da mesma forma para a tua igreja, Pai. Que o Senhor possa nos ensinar algo hoje, venha despertar em nós, Senhor, algo diferente, algo novo, Senhor, algo necessário para aquele que quer viver, Senhor, dentro do centro da tua vontade, Deus. Eu quero te pedir, Pai, fala o coração da tua igreja, em nome de Jesus, e amém. Pode ser sentar, irmãos? No capítulo 28, nós lemos, vou só dar uma introdução para depois de seguir o que eu preciso falar, sobre a vida deste homem chamado Jacó. Todos nós sabemos que Jacó, ele foi conhecido como o que usurpou, né? Aquele que roubou a primogenitura do seu irmão, aquele que enganou a seu pai, aquele que aguçou em seu irmão um desejo ardente em tirar a sua própria vida. E este homem, chamado Jacó, ele foi abençoado por seu pai. E como seu pai não podia abençoar 2 vezes o seu filho, porque a bênção seria para o seu primogênito, então Jacó chama o teu filho e diz: filho, vai para longe, vai para uma cidade chamada Padã-Arã e procura ali os nossos parentes, procura ali as pessoas da casa da sua mãe. E eu te peço uma coisa, filho, olha, não tomais para ti mulher estranha, mulher cananeia, não se mistureis, mas vai ali e toma das filhas de um dos seus irmãos, o irmão de sua mãe, como esposa, e ficai ali, porque a ira que está no coração do teu irmão Esaú é para tirar-te a vida. Este homem então, após ser abençoado por Deus, obedecendo ao pedido do seu pai. Essa questão da obediência, irmãos, é tão tremenda. A obediência ao pai, a obediência à mãe, a obediência a Deus, a obediência à palavra. Quando somos obedientes, quando estamos fundamentados na palavra de obediência, quando estamos perante o nosso patrão, o nosso trabalho, e nós conseguimos cumprir todas as coisas ali como convém fazer, isso é tremendo, são princípios. E Deus trabalha em cima de princípios. E este homem vai para ali. E quando ele chega naquela terra, antes mesmo de chegar lá, ele passa por um lugar. E neste lugar ele atravessa este vale. E ali ele adormece. E este homem tem uma experiência fabulosa com o Senhor. Quando ele adormece com a sua cabeça sobre uma pedra, ele então tem uma visão. E nessa visão que ele tem, ele olha para o céu e vê uma escada que vem do topo à terra. E ele vê anjos subindo e descendo nessa escada. E quando ele olha para o lado de cima, ele vê ali o Senhor. E o Senhor fala para ele: olha, o Senhor lança sobre ele promessas. Como foi com teu pai? Como foi com teu pai serei contigo? Eu estou abençoando, você será próspero, será farto, você se tornará uma grande nação. Aquele homem, irmãos, este homem, ele vivia uma promessa. Essa promessa agora estava sendo falada para ele. Mas quando o Senhor menciona, ele fala: assim como eu prometi ao teu pai. Sabe o que é isso? Sabe por que muitas pessoas têm tido o livramento de Deus nos dias de hoje? Sabe por que a sua vida tem sido preservada perante o Senhor? Porque alguém está orando por você. Porque alguém está pagando preço por você. Porque o Senhor fez promessas na vida de alguém. E ainda que não tenha laços de sangue, laços de família, existe alguém que adotou você para a oração. Existem pessoas que se importam com a sua vida e que o Senhor levantou para serem pessoas que estão intercedendo. E aquele homem estava sendo agora visitado pelo Senhor, pela promessa que ele havia feito ao favor deste homem. E a promessa que o Senhor havia renovado para o pai deste homem. E agora o Senhor está dizendo para ele: olha, eu te abençoarei, eu te darei esta terra como herança. Eu farei de você uma grande nação. A história deste homem, irmãos, como nós lemos aqui embaixo, em a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, entre ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a herdade, essa é a herança, irmãos. É a herança que nos traz neste lugar hoje. É essa herança que nos fez conhecer a Jesus, nos fez nos prostrar perante o Senhor e aceitar Ele como nosso Salvador, porque nós
E essa promessa patriarcal, que agora se estende ao seu terceiro filho, Abraão, Isaac, agora o Senhor fala para Jacó. Sabe o que acontece com esse moço? Ele vai para Padan-Aram, e quando chega lá ele se encontra com os seus parentes, e ali o seu sogro, ele recebe ele, e faz com que ele trabalhe 30 dias para ele. E depois de 30 dias pergunta qual será o seu salário. Ele olhando para uma de suas filhas, lembrou-se daquilo que o seu pai lhe havia pedido. Ele olhou e disse, ele amou Rebeca. Ele se apaixonou por Rebeca, porque ela era formosa. E ele disse, eu quero casar-me com uma de suas filhas. E aquele homem olha para ele e diz, bom, melhor dar para ti do que para um outro qualquer. Então você vai trabalhar para mim 7 anos, para que você possa desposar Rebeca, perdão. Então, quando ele trabalha, quando ele se estende no seu trabalho, quando chega no dia de ele receber a sua recompensa, sabe o que acontece, irmãos? Ele é enganado. Mas em tudo que ele passava, no engano que aquele homem vivia, ele trabalhou 7 anos para que pudesse conseguir aquilo que ele estava almejando em seu coração. Sabe o que aconteceu? Ele olha no dia seguinte e percebe que aquela que é trazida não é aquele pela qual ele estava trabalhando. Então ele diz, o que farei então? Então tu vai casar-se com ela depois de uma semana e você vai trabalhar mais 7 dias. E aquele homem começa a trabalhar mais 7 anos. E nesses 7 anos, irmãos, ele está sendo abençoado. Ele é como se não fosse, passasse tão rápido por tanto amor que ele tinha pelaquela mulher. Sabe o que acontece, irmãos? Ele se torna alguém próximo. E tudo que ele toca é abençoado. O seu sogro é abençoado por causa dele. A sua família é abençoada por causa dele. E aquele homem olhou e viu que Deus era sobre ele. O que havia sobre esse homem era uma vida de promessas, uma vida de bênção, porque o Senhor havia falado para ele, o Senhor havia prometido para ele, e tudo que ele fazia, o Senhor o fazia prosperar. Sabe o que é isso? Quando você é canal de Deus, quando tu é escolhido de Deus, quando tem promessa na sua vida, as coisas vão rompendo, as coisas vão acontecendo, as coisas, talvez olhando para nós, ele esteve ali 14 anos servindo fielmente, mas chega um momento na vida dele que ele resolve pegar tudo aquilo que ele tem e voltar para o lugar de onde ele veio. Agora o próprio Deus, quando fala com ele, olha, volta para a terra do seu pai, volta para a casa do seu pai. Mas ele então lembra-se de que quando ele saiu de lá, ele tinha um porém, ele tinha alguma coisa que ele deixou mal resolvida. Ele tinha um procedimento, ele tinha algo que precisava ser consertado para que ele então pudesse alcançar a plenitude de Deus. Sabe o que acontece? Às vezes nos enganamos como somos tão abençoados, como somos tão alcançados. Pessoas se enganam quando elas impõem as mãos sobre demônios e expulsam, achando que por autoridade está sobre ela, pela vida dela ser tão abençoada, ela está dentro do centro da vontade de Deus. Mas muitas das vezes, irmãos, a palavra diz que muitos chegarão naquele dia e se dirão, eu fiz todas essas coisas. O Senhor olhará para eles e dizer, mas eu nunca fiz coisa. Não são as obras, não são aquilo, não é aquilo que eu pareço ser por fora. O Senhor, Ele tem um projeto na minha vida e tem um projeto na sua vida. E esse projeto, irmãos, ele já está escrito, ele já está programado. E sabe o que é mais lindo disso, irmãos? É quando os projetos de Deus nos é revelado e quando nós conseguimos nos encaixar, nos enquadrar dentro da vontade de Deus, quando as coisas elas vão tomando rumo, ainda que nós relutemos, ainda que resistamos tanto tempo, há um momento que nós vamos ter que acertar as nossas contas com Deus. E este momento, irmãos, de acertarmos as nossas contas com Deus, para que o nosso ministério seja elevado, para que alcancemos coisas maiores daquelas que Deus tem, para que a nossa vida seja uma vida completa dentro do conceito de Deus, não dos meus conceitos, nós vamos ter que chegar lá. Então, irmãos, em Gênesis 32 diz que naquela noite ele se levantou e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e veio atravessar para o outro lado. Ele estava num val agora chamado Val de Jaboque. Quando ele vai para lá, ele tem uma experiência, ele tem uma visão e ele tem uma promessa também. Agora quando ele volta, ele quando vai, ele recebe, conhece a promessa
Então, depois de Deus feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo aquilo que ele possuía. Existem momentos da nossa vida, irmãos, que nós não poderemos contar com um parente, não poderemos contar com a esposa, não poderemos contar com os filhos, não poderemos contar com um conselheiro, não poderemos contar com um amigo e nem com o seu pastor. Há um momento em que você vai ter que atravessar, vai ter que abrir mão de tudo que você tem, você vai ter que abrir mão da sua família, porque é um momento particular com Deus, é um momento único, transformador, restaurador. Pessoas às vezes, irmãos, não faz como Abraão fez. Como Abraão tem o seu filho pedindo, talvez ele pudesse dizer: não, o meu filho não. O meu filho não. Mas Abraão, ele andava com Deus. Ele era amigo de Deus. Ele conhecia Deus. Ele sabia que o filho que Deus também podia ter tirado, irmãos. Olha só a diferença, como as coisas são diferentes. Quando Davi perde seu filho, ele chora e diz: olha, quem dera se pudesse ter sido eu que tivesse morrido no seu lugar. Abraão pega o seu filho e leva como um sacrifício diante do Senhor. Jó, ele diz aos seus filhos: o Senhor me deu e o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. No coração desses homens, irmão, estavam desprendidos tudo que tinha nesta terra, mas eles estavam prendidos, estavam visando, estavam vivendo um momento único com Deus. Sabe o que esse homem entende aqui quando ele faz passar tudo que tem, todos os seus animais, toda a sua família, os seus filhos? Ele entende que tudo que ele tinha era do Senhor. A Bíblia diz que aquele que não deixa pai e mãe, por amor de mim, não é digno de mim, irmão. O Senhor não está dizendo que nós não devemos amar a nossa família. A família é uma instituição muito importante. A igreja começa dentro da sua casa. Você quer ver uma coisa? Nem os filhos que nós temos é nosso. Sabe o que a palavra nos ensina? Ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar. Ensina ao menino o caminho que ele deve andar, para que quando ele cresça, ele não se desvie dele. Os nossos filhos que dizemos ser nossos não são nossos, eles são do Senhor. São heranças do Senhor, diz a palavra. Sabe o que quer dizer? A palavra diz: ensina com prudência, ensina com amor, ensina com sabedoria. Não é de qualquer maneira. Os filhos, irmãos, quando olham para nós, eles se espelham em nós. Então, irmãos, quando nós pensamos que somos donos de alguma coisa, saiba você não é dono de nada. Nem o ar que você inspira neste momento pertence. Se o Senhor lhe tirar, você cai fulminado aonde você está. Eu caio aqui, irmãos, por esse microfone nas mãos. A vida que tem pertence a Deus. A plenitude disso, irmãos, é nós entendemos que somos totalmente dependentes de Deus. Esse texto, irmão, conta a história deste homem que tinha promessas de Deus em sua vida, porém ele tinha algumas atitudes que precisavam ser resolvidas. Ele precisava voltar lá para resolver os seus problemas com o seu irmão Esaú. Sabe qual a forma que Deus encontrou para que pudesse tornar isso possível? Às vezes a gente não consegue entender os mistérios de Deus, mas o Senhor precisou levar ele para o Val de Jaboque. Quantos de nós nesta noite Deus precisa levar para o Val de Jaboque? Para que Deus mude o nosso caráter, para que Deus nos dê entendimento, para que Ele mude o nosso nome. Quando antes o Senhor fala com ele, o Senhor diz: não te chamarás mais Jacó, mas chamarás Israel. Que lindo isso. Sabe por quê? Porque Deus não deu um nome qualquer. Deus deu um nome que estava em seu coração. Deus deu um nome a este homem que era o nome da nação, era o nome da promessa. Deus quer mudar a tua história, a minha história nesta noite, para que nós possamos herdar as promessas, para que possamos viver a plenitude de Deus, o sobrenatural de Deus, irmãos. Então, irmãos, Deus encontrou para mostrar a Jacó um milagre que só aconteceria se ele mudasse as suas atitudes. Quando eu olho para mim, vejo inúmeras atitudes que eu preciso mudar. Estou pregando para mim hoje, tá, irmãos? Eu pregava e chorava ali sozinho, e Deus estava comigo.
Eu preciso de um encontro real com Deus para ter as minhas estruturas, o meu caráter transformado, a minha mente renovada em Deus. Eu preciso saber de Deus qual é a realidade que Ele quer que eu esteja vivendo. Então, são por causa das atitudes que muitas pessoas passam pelo vale. Então não te preocupe se você estiver no vale. Não te preocupe, aquilo que chamamos de lutas, aquilo que chamamos de dificuldades, aquilo que nós chamamos de... Saiba que é o processo de Deus para que você seja aprimorado. Naquele vale ali, irmão, não tinha como passar acompanhado, só podíamos passar a sós. Há coisas e há lugares. Deus vai ter que te levar só para que você fique sozinho. Para que você entenda que você não pode depender do teu pastor. Para que você entenda que você não pode depender do teu pai. Para que você entenda que você não pode depender da sua esposa. Para que você entenda que você depende de Deus. Então, irmãos, é no vale que as mudanças acontecem de dentro para fora. Sabe por que isso, irmão? Não adianta você mudar o seu exterior, demonstrar uma transformação externa que não condiz com quem você de fato é. Às vezes vivemos aparências. Somos abençoados, irmãos, porque Deus é fiel. Somos filhos da promessa. Deus tem um compromisso com a humanidade, irmão. Sabe quem é Jacó? Jacó é eu, você e toda a humanidade. E o Senhor quer um encontro real. O Senhor quer viver um momento único, transformador, que vai tirar você de um estágio que você está, para que você possa viver um estágio espiritual. Porque nós vivemos muito preso. Nós vivemos numa ótica muito humana. Mas nós somos humanos. Mas nós vivemos na presença de um Deus que é Espírito de verdade. É um Deus que modifica a vida de um homem. Hoje eu falava alguma coisa sobre isso. Se Deus não fosse Deus que transforma o caráter, Jesus foi o maior transformador, irmãos, de vida. Jesus só escolheu tralha. Só escolheu o homem difícil. Homens bipolar, homens nervosos, ladrão. Só escolheu pessoas difíceis. E o Senhor conseguiu transformar esses vasos todo quebrado, restaurar e transformar eles em vaso que serviu para um bom uso, que se tornaram bênção, que fizeram a mudança da história da igreja. Isso é Deus. Hoje perguntavam para mim sobre fariseu. Eu falei, fariseu é aquele que diz aquilo que não é. Fala que faz, mas não faz. Aquele que sempre questiona, mas não vive. Sabe o que Jesus fazia com esse? Jesus nem discutia muito. Eu já falei isso aqui. Jesus dava atenção para a prostituta, ele dava atenção para o ladrão, ele dava atenção para o doente, ele dava atenção para o leproso, ele dava atenção para toda espécie de pessoas. Mas os fariseus, Jesus não dava muito mulher de chá, não. Ele era, como diz o dia de hoje, ele era curto e grosso. Porque não adianta, irmão. O fariseu não adianta. Jesus não perdia tempo com o fariseu. Jesus perdia tempo com aqueles que diziam: ó, eu sou necessitado de ti. Jesus está atrás de pessoas e corações que sentem a necessidade da transformação, a necessidade de uma mudança real, a necessidade de uma vida de integridade perante Ele. Então, irmão, o vale é para que você possa mudar de dentro para fora. Jacó estava vivendo um momento decisivo na sua vida. Jacó era muito abençoado. Deus era com ele, irmão. Existia em Jacó uma experiência por descendência. É isso que eu queria falar no começo. Por descendência. A promessa que fiz a teu pai, o Senhor falava com ele. A promessa que eu fiz a teu pai Abraão, a teu pai Isaac. E ele tinha essa experiência. Ele sabia, aquele Deus que falava com meu pai, aquele Deus que tirou meu avô daquela terra, ele saiu errante sem saber a direção que ia. E o Senhor era com ele e o abençoava. Ele aprendeu isso como filho, como neto. Verdade? Ele herdou essa experiência por descendência, mas não havia um relacionamento profundo com Deus. Como assim, pastor? Não havia.
ele era um homem carente de conhecer a Deus de uma forma mais pessoal. Você pensa que quando ele teve a visão da escada e quando o Senhor falou com ele teve algum sentimento de envolvimento? Ele sabia, esse é o Deus do meu avô, esse é o Deus do meu pai. E o Senhor fala para ele, eu sou o Senhor, aquele que prometeu ao teu pai, aquele que prometeu ao teu pai. A experiência que ele tinha, irmãos, é uma experiência herdada, era um relacionamento com Deus de descendência. Ele sabia que a promessa que veio do avô para o pai cairia sobre ele também. Então Jacó era crente, filho de crente, irmãos, mas ele não tinha esse relacionamento que nós falamos nessa noite. Então a experiência de sonhos e promessas ele também tinha. Que experiências são essas? Quando ele vai para Padã Arã, ele tem uma visão e ele tem um sonho lindo. A visão da escada, a visão dos anjos e o Senhor falando com ele, e ele ouvindo a voz do Senhor. Jacó tinha tido uma experiência com Deus em Betel. Quando ele vai a Betel, a caminho de Padã Arã, e procura de uma esposa, obedecendo aquilo que o seu pai havia falado lá atrás. Deus honra quando nós obedecemos nossos pais. Deus honra quando nós recebemos o ensinamento que veio da parte de Deus para a vida dos nossos pais. E quando nós passamos isso para os nossos filhos, como Deus permitiu. Não da minha maneira, não da minha forma de crer, mas como Deus quer. Então, irmãos, tem pessoas que têm se corrompido. Sabe o que o seu pai diz para ele? Não toma para ti mulher de terras estranhas. E as pessoas têm aceitado propostas, têm se comprometido com coisas que não têm que se comprometer. Pessoas têm se atrapalhado com as coisas deste mundo, irmão. E às vezes, no começo vai tudo bem, daqui a pouco elas começam a se ver apertadas e começam a buscar uma solução. Mas este homem, irmãos, ele obedeceu. E complica para nós as coisas quando nós desobedecemos as determinações. Quando nós desobedecemos a palavra. Quando nós não estamos no centro da vontade, irmãos, teve ele uma tremenda experiência nesta noite, quando o Senhor dá a ele uma visão, e o Senhor, naquela visão, reforça para ele promessas ou experiências. Se você tem promessas de Deus, se você tem experiências de Deus, se Deus tem te dado dons, se Deus tem te dado, sabe que nada disso vai te fazer entrar no reino dos céus. O que vai fazer você entrar no reino dos céus é você ter uma vida com Deus, única com Deus, comprometida com Deus, de obediência com Deus, de intimidade com Deus, uma vida debaixo do amor de Deus. Gênesis 28, 12, assim ó, e sonhou, e eis posta uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. No versículo 4 mostra assim, ó, que Deus dê a você, é o que o Senhor promete para ele. Olha, o que Deus dê a você e a seus descendentes, o que, irmãos? A bênção que o Senhor está dando para ele, não, a bênção de Abraão. A bênção que eu dei ao teu pai e ao pai do teu pai, para que você tome posse da terra. Que terra? Das promessas. O Senhor quer que você tome posse das promessas que Ele te fez, na qual te enviou como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Não sei se os irmãos estão entendendo, irmãos, mas nós somos parte dessa promessa. Quando Jesus diz que Ele vai preparar lugar, que na casa do Pai existem muitas moradas, e que Ele viria buscar a tua igreja, e que Ele nos levaria para Ele mesmo, para que onde estivesse, estejássemos nós também. Está falando desta promessa. A promessa do crente, a promessa do servo, a promessa do filho, a promessa de todos aqueles que estão no Oriente, no Ocidente, no Norte, no Sul, em toda a terra, é uma promessa de salvação. Nós fazemos parte desse grande exército, desse grande povo, desse número povo que está espalhado sobre a terra, que se nomeia servos e filhos do Deus Altíssimo. A terra em que estás deitada
lhe darei a ti e a tua descendência. São as experiências que o Senhor tem. Sabe o que eu entendo? É que você e eu fazemos parte deste projeto de Deus. O Senhor quer que a gente alcance o melhor dessa terra. O melhor. Que temos uma constante paz, uma constante comunhão. Que nós possamos amar, irmãos, as almas, amar as pessoas. Que nós possamos olhar para uma vida, irmãos, e saber que o gesto de Jesus na cruz do Calvário não foi em vão. Existem pessoas que passou aqui, eu estou lutando por isso, e eu senti como que saísse pelos dedos de minhas mãos. Hoje eu tinha que ir ali fazer uma visita no fundo, mas eu ainda estou incomodado. Eu vou lá. O diabo não me venceu nessa peleja ainda, eu sou insistente. Então, tudo que recebemos de Deus é para que através da nossa vida o milagre de Deus alcance outras pessoas também. Então saiba você que o dom que Deus te deu, a família que Deus te deu, tudo que Deus te deu, tudo que Deus me deu, irmãos, é para que através da minha vida eu venha a viabilizar um milagre na vida de outras pessoas. Qual é a intenção que nós estamos aqui hoje? Por que nós nos reunimos aqui hoje? Podíamos estar vendo um filme, comendo pipoca no sofá. Mas nós estamos aqui num culto de celebração. Passamos mais uma semana trabalhando, envolvido com as coisas dessa terra, e o Senhor nos guardando, o Senhor nos livrando, o Senhor nos conduzindo, o Senhor nos dando livramentos, para que hoje nós pudéssemos estar aqui e dizer: Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Obrigado. Hoje é o dia que você celebra a Deus e agradece a Deus pelos benefícios que Ele tem feito sobre a sua vida. Entendeu? Jacó encontrou as promessas e as bênçãos de Deus. Quando ele volta para o val de Jaboque, ele encontra o Deus das promessas. O que o Senhor quer que você entenda nesta noite, quem é Ele? Que é Ele que faz todas as coisas por você e por mim. Que nós tenhamos essa certeza. No Salmo 84:11 diz: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória. Sabe o que é isso? Sol e escudo está sobre todos. Graça, o favor de Deus imerecido para nós. Graça é o favor de Deus imerecido, irmãos. E o Senhor nos deu essa graça. Sabe o que é glória? É a presença do próprio Deus na minha história, na sua história, na nossa vida. Isso é glória. A glória de Deus, irmãos, é a presença do próprio Deus em nós. É quando vivemos essa comunhão. Você precisa ter uma experiência pessoal com Deus. Eu preciso ter uma experiência pessoal com Deus. Você está dizendo o quê, pastor? Que você não conhece Deus? Eu conheço. Eu vivo as promessas, eu vivo os livramentos. Deus me tirou de um calabouço, Deus me tirou de um buraco imundo. Mas hoje eu estou aqui proclamando este amor, este evangelho que é do Senhor. E nós estamos aqui reunidos como igreja nesse lugar. Nós fomos chamados para fazermos a obra do Senhor. A obra do Senhor. Eu vou cortar esse braço um dia, você pode deixar. Nós estamos aqui, irmãos, para fazer a obra do Senhor. Então, a experiência com sonhos e promessas, esse homem teve. Esse homem teve a experiência com pacto. Sabe o que é pacto, irmão? Compromisso. Ele sabia que o seu avô e o seu pai, eles faziam um pacto. Quando ele passa em Betel, ele deixa ali uma pedra. Quando ele volta, ele faz ali várias pedras e unge. Pacto. Deus, ele tem princípios e Deus zela por aquilo que ele faz compromisso hoje. Sabe por que às vezes nós não devemos fazer propósitos ou pactos? Porque às vezes nós não cumprimos eles. Este homem, ele aprendeu isso com seus pais. E quando nós aprendemos princípios da palavra e guardamos e vivemos, o Senhor é tão misericordioso, o Senhor é tão fiel, irmão, que Ele vai nos guardando, Ele vai nos conduzindo, Ele vai nos levando até um determinado momento em que Ele vai estreitar o nosso caminho. Nós vamos chegar no val de Jaboque, e nesse momento não vai poder estar ninguém conosco, é só nós e Deus.
nós vamos perceber que não somos nada, não temos nada, somos totalmente dependentes do Senhor. Então, irmãos, saber, irmãos, e entender isso é o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Jaboque é um lugar de luta com Deus, lugar de rendição. Sabe o que aconteceu com Jacó? Ele então vê um anjo e ele começa a lutar com este anjo. Ele manda mensageiros na frente lá para encontrar com seu irmão. Eles, quando eles voltam, eles dizem: olha, está vindo aí ao seu encontro. E ele está trazendo 400 homens, 400 guerreiros, 400 soldados. Imagine só. Este homem fala para a sua família: olha, atravessa, vamos em frente. Manda os presentes. Tem uma hora que ele divide em dois grupos, porque se abater um, escapará o outro. Esse homem estava vivendo um momento terrível, um momento de conforto, um momento de medo, mas ele falou, ele estava ali porque o Senhor falou assim: volta para a terra de seus pais. Quem de nós não tem medo, irmãos, quando chega uma situação muito difícil? Qual de nós às vezes não oscila e não fala: Senhor, eu não vou conseguir, Senhor, eu não vou conseguir passar, Senhor, eu não vou conseguir suportar? Não é isso? E nós tememos? Pois é. Foi Jacó que Jacó lutou com o Senhor. É onde fez sua rendição. Sabe o que aconteceu? Ele se travou com aquele homem, lutou. Ele resistiu. Quando o anjo percebeu que ele não ia se render, o anjo toca na juntura da coxa daquele homem e purifica ele. Então ele se rende. E quando ele se rende, o Senhor o abençoa. Sabe por que às vezes não conseguimos, irmãos? Porque resistimos a Deus, lutamos com Deus, e o Senhor quer nos abençoar. Às vezes nós somos abençoados porque somos teimosos. Nós resistimos. É onde recebeu um novo caráter. Ali o Senhor deu a ele um novo caráter. Ali ele se rendeu, recebeu um novo caráter, um novo nome. Ele se transformou numa nova pessoa. O proceder dele era diferente, o pensamento dele era diferente. Mas sabe o que é mais importante? Aqui no final de toda essa história, aquilo que ele não temia veio como algo de bênção. Quando ele chega diante daquele que era o seu inimigo, é recebido com amor, é recebido gostoso, é abraçado. O Senhor muda as circunstâncias, o Senhor muda os laços, o Senhor quebra as cadeias que estão armadas para ti. Quando você se deixa tocar, se deixa render pelo Senhor, para que Ele possa mudar o caráter, para que Ele possa mudar o seu nome, para que Ele possa mudar as suas atitudes. O que Deus quer, irmãos, é que nós sejamos perfeitos na tua presença. Como ser perfeito, pastor? Perfeito. Sermos da maneira que Ele quer que nós sejamos. Fazermos aquilo que Ele quer que nós façamos. Vivemos da maneira que Ele quer que nós vivamos. Então, irmãos, você pode ter a experiência na promessa de sonhos, por descendência. E se há em ti alguma coisa que desagrada a Deus, você precisa, e eu preciso, irmão, é acertar com Deus. Todos os dias quando eu oro, eu pergunto: Senhor, o que eu preciso mudar? Muda em mim. Sabe o que acontece, irmão? É que quando a gente vai para o vale de Jaboque, é doloroso. No vale de Jaboque a gente se sente desamparado. No vale de Jaboque a gente tem medo do nosso adversário. No vale de Jaboque a gente tem a promessa, conhece o caminho, aprendemos as coisas, mas não esperamos, não sabemos como se desenrolará as coisas. Como que eu vou chegar lá agora diante daquele grande problema? Como que eu vou ser recebido? Como que eu vou alcançar a vitória naquela luta? Então, irmãos, o nome pelo qual Deus dá a ele era o nome que estava no coração de Deus. Quando nós nos rendemos, né? Um dia nós vivimos em trevas. Eu me lembro quando eu levantei a mão para Jesus, eu tinha 12 anos.
Eu levantei a mão para Jesus porque eu senti o Espírito de Deus em mim. Eu não conseguia ficar sentado. Quando eu estava desviado, uma vez eu estava na igreja, na Assembleia de Deus, já na Manhã Batista, e eu senti quando Deus ele mexeu de dentro para fora. E Ele me fez ali um dia levantar, aceitar e voltar para a sua comunhão, para a sua presença, para que o Senhor pudesse então continuar fazendo, continuar moldando, continuar preparando o meu caminho, continuar me conduzindo no meu caminho. E quando eu desobedeci, quando eu fracassei, eu dei voltas, eu fiz voltas, mas o Senhor me resgatando, o Senhor me guardando, me zelando, porque o Senhor tem promessas sobre nós. Deus faz assim. Então, quando muitas das vezes nós vemos alguém caindo e fracassando, às vezes nos antecipamos em condenar, em julgar, mas irmãos, nós somos imperfeitos e o Senhor é perfeito. Aleluia. Então, irmãos, Israel era um homem que estava no coração de Deus. A mudança que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida tem tudo a ver com os projetos de Deus para nós. Tem uma hora que ele olha para o anjo e diz assim: diz-me, qual é o teu nome? E o anjo pergunta: por que quer saber o meu nome? E o abençoou. Sabe o que é isso, irmãos? No Val de Jaboque, a gente ouve o que Deus quer falar, não aquilo que a gente quer ouvir. Nós recebemos o que Deus quer nos dar, não aquilo que nós queremos receber. Então é nesse vale que nós passamos, em que as coisas, os confortos são colocados por Deus e pela sua palavra, para que nós possamos ter uma experiência única. É única. É única. Quando ignoramos isso, irmãos, deixamos de ser abençoados. Quando ignoramos isso, deixamos de ser obedientes a Deus. Quando ignoramos a voz de Deus, nós ignoramos o próprio Deus. A Bíblia diz que aquele que não tem obediência à sua palavra é inimigo de Deus. Eu acredito que nenhum de nós aqui é inimigo de Deus. Todos somos servos, todos somos escolhidos, todos somos filhos, todos somos amados de Deus. E o Senhor tem colocado este povo aqui, irmãos. Quando eu olho para o povo, e nós temos um carrapicho ali, mas é uma bênção isso. Quando eu olho para ver uma igreja transformada. Quando eu olho para a vida da igreja, eu vejo pessoas, eu vejo jovens que estão chegando, orando, pregando, sendo pastores futuros. Eu vejo pessoas, irmãos, sendo transformadas e usadas por Deus para uma grande obra. Aleluia. Semana retrasada eu estava no carro. Passei uma semana no carro. E eu estava orando. Sabe quando você se esvazia assim? Não sei se você sabe o que é isso. Então eu vou confessar para vocês. Eu fiquei vazio. Eu não tinha inspiração de Deus. Passei por um momento só. Não conseguia orar. Não conseguia ler. Não conseguia extrair uma palavra inspirada de Deus. Eu estava lutando com Deus. E eu estava questionando: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O Senhor não me respondia, irmãos. Cheguei no Rio de Janeiro, minha esposa viu, cheguei mais um caco ainda. Sabe que você no Rio de Janeiro e você não dá nem um passeio bacana lá e tal. Fui no dia dobrado, olhei para o mar e voltei para casa. Não olhei nem o dedinho. Eu estava sentado e olhando. O que me atrapalhou um pouco foi minha nora. Ela veio esse vídeo aí. Mas eu estava ali só querendo ficar só, querendo ouvir Deus. Mas Deus, Ele, no momento em que eu nem percebi isso, Ele começou a falar comigo. Ele conseguiu me fazer sentir vivo. E eu consegui entender que eu não sou nada, que eu sou dependente de Deus. Talvez seja por isso que Davi disse: não te afaste, não deixe te afastar de mim o teu espírito. Porque, irmãos, um homem sem Deus é terrível. A presença de Deus, irmãos, ela se faz necessária e é muito importante para que nós possamos viver nessa terra, irmãos. Eu recebi um vídeo, mostrei para a Cristina, bem chocante. O homem do terceiro andar, ele mergulha de cabeça no asfalto e não corta a imagem. O corpo dele batendo, se for fora desse lugar. E eu falei para ela: olha o que o diabo faz na vida das pessoas. Tem milhares de pessoas tirando as suas próprias vidas. Algumas dessas, irmãos, eu já consegui
segurar lá em cima, já consegui me embolar com ela na sacada dos prédios. Em alguns casos nós conseguimos salvar algumas pessoas. Houve um caso que eu falei para o camarada: se tu não pular, eu vou te jogar daí. Porque eu sabia que ele não ia pular. Eu falei: então tu pula, porque se tu não pular, eu te jogo. Eu fui para dentro dele, aí ele segurou: não. Eu falei: tu não quer pular? Aí pegamos ele e levamos ele para o hospital. Há pessoas que fazem graça, mas muitas são as pessoas que vão retirar as suas próprias vidas. O diabo tem cefado muitas pessoas. Então, irmãos, a mudança que Deus vai fazer em nós, irmãos, é uma mudança de dentro para fora. Ele quer fazer essa mudança. Talvez você diga assim: pastor, eu não preciso mais ser mudado de nada, não. Eu sou o cara. Eu já sei tudo. Eu sei o que Deus quer, eu sei o que Deus faz. Irmão, todos os dias Deus me dá direções diferentes. Deus nos dá instruções diferentes. Mas a diversidade surge e nós temos que tomar essas direções. É assim que Deus faz. Então, irmãos, nós precisamos aprender de Deus todos os dias.